secretário de Cultura lá, né? Foi. Então ele reafirmou seu brio, seja no Centro Cultural São Paulo e com a coleção dos pensadores, seja com seu retorno ao FRJ após a anistia. Atribui-se, então, a turbulência e subversão desse período de trevas em nossa civilidade, o atual esquecimento da obra de José Américo, cujo resgate, longamente idealizado, a aluna, a filósofa Marli Bocão, concretiza-se hoje, no presente livro, ao reacendermos o foco sobre as ideias originais de José Américo, professor e filósofo brasileiro. Agora aqui vocês notaram que eu chamo a turbulência e subversão desse período de trevas de nossa civilidade. Eu chamo a ditadura de um período de subversão, que era o que eles diziam, né, dos livros pensadores, eram todos subversivos. Eram todos subversivos. Então esse meu capítulo tem 3 itens. O primeiro se intitula Pedagogia, Formação, Deformação e Reforma de um Ideal. O segundo item, um novo e criativo espírito pedagógico, que é isso que a gente buscou. Eu depois busquei focar, descrevendo um pouco o ensinamento de Bachelard, do José Américo, da Marli, comigo, porque é uma cadeia que se formou, uma cadeia de transmissão de conhecimento. Mestre, Exato. De mestre e discípulo. Mestre e discípulo, né? A obra do Zé Américo tem vez nas escolas de filosofia de hoje? Não, nem se sabia. Essa é a primeira compilação que vai ser feita. Escolas de Pouquíssima filosofia. coisa escrita, né? Não tinha nada. E tem pouca Esse vai coisa. ser o primeiro volume editado sobre o pensamento de José Américo no Brasil, que a gente saiba, não tem outra coisa. Mas tem Tem compilações acadêmicas. A gente tinha uma aluna lá que reuniu os artigos dele de fotocópia, fez um. Pois é, não tem. Mas Não acho que você tem. perguntou se menciona. Se menciona, se eles Não tem. Não, o Brasil tem um apagamento de quem foi Exato, caçado, eles caçado. apagam, né? Sim, É, mas eu esperava que existe pelo menos essa na escola de cultura. filosofia isso não acontecesse. Não É. tem. Acontece. Eu tive um aluno que agora é professor na Universidade Estadual lá do Paraná, e ele. Paraná. E ele vai dar um curso de filosofia no Brasil. Aí ele. O Bertoche, Gustavo. Ele vai citar aí. Aí eu falei, ó, não pode esquecer de botar o José Américo, que está no Guerra de Borraia. Não, com certeza. Mas o material também vai ser mais nosso livro. Pois é. Mas é por isso que eu digo aqui que atribui-se a turbulência da subversão desse período de trevas o atual esquecimento da obra de José Américo, cujo resgate, longamente idealizado por Marli, concretiza-se hoje com esse livro. Reacendemos o foco sobre o pensamento de José Américo. Então, o que eu queria dizer agora é que esse primeiro item do meu capítulo, Formação, Deformação e Reforma, eu abordei do seguinte modo: a formação recorrendo aqui à paideia, que era só para mostrar, não se assustem, e também a um diálogo platônico da a República, que é um diálogo que o próprio José Américo diz que era uma conversa socrática sobre a educação, porque na República se trata de compreender com a técnica socrática, né, que era o ensinamento socrático, que era denominado maiêutica, porque ele tinha mãe parteira e ele era especializado em fazer parturir as almas, o conhecimento que essas almas mesmas tinham tido antes de cair nesse vale de lágrimas, durante a contemplação das ideias eternas. Então, bem, bom e belo, as almas conhecem, depois se esquecem quando encarnam. Então, Sócrates, com aquele perguntar metralhante que ele tinha, ele vai, pergunta, vai escavando na mente do interlocutor, na alma do interlocutor, e isso leva o interlocutor a recordar. O conhecimento é recordação daquilo que a alma viu no mundo das ideias. Então se trata de aprender a descobrir como implantar isso no
governo da cidade, da polis, e portanto, dando o governo aos filósofos, que são aqueles que cultivaram a própria alma a essa escalation, a recordação do que viram quando eram almas desencarnadas ainda, a contemplação das ideias primeiras, das ideias eternas. Então é um diálogo essencialmente sobre educação, a república, o governo justo, como implantar a justiça, né? É sobre o conceito de justiça, como implantar a justiça no governo da cidade, através do conhecimento, através dessa recordação. Então, o segundo item, que é a deformação, eu digo que foi a ruptura desse antigo ideal formativo de cidadãos, que causa a situação denunciada pelo nosso amigo, doutorando também, doutorado por Marli, Gustavo Bertocci, que escreveu um volume dedicado ao escândalo, aquele que a gente conversou lá, que é esse aqui, olha, Escola Brasileira, Notas sobre um Desastre. Esse livro é fantástico do Gustavo, que é nosso colega de doutorado, e aqui está, então, a deformação do ideal informativo de cidadãos. E depois, o terceiro item desse primeiro, o terceiro subitem, né, desse primeiro item do meu capítulo, se dedica à reforma. Como é que vai se reformar esse ideal formativo no Brasil? E daí eu recorri ao Paulo Freire para encontrar aqui uma possibilidade de resgatar o ideal de formação de cidadãos. Então ele diz que ensinar exige, e daí ele dá a lista da receita do bolo, ensinar exige rigorosidade metódica, exige pesquisa, exige respeito aos saberes dos educandos, exige criticidade, exige estética e ética, exige corporificação das palavras pelo exemplo. Olha que é uma receita fantástica. Exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Exige, além disso tudo, exige ainda reflexão crítica sobre a prática, exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural, exige consciência de inacabamento, do inacabamento, exige o reconhecimento de sermos condicionados. Ensinar exige também o respeito à autonomia do ser do educando, exige bom senso, exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores, exige apreensão da realidade, exige alegria e esperança, exige também convicção de que a mudança é possível e exige curiosidade. Ensinar exige, além disso tudo, segurança, competência profissional e generosidade. Exige também comprometimento. Exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Exige liberdade e autoridade. Exige tomada consciente de decisões. Exige saber escutar. Reconhecer que a educação é ideológica. Exige disponibilidade para o diálogo. E, finalmente, exige querer bem aos educandos. Isso é um fator sobre o qual o Bertocci volta também. Então, assim eu tentei reconstruir um pouco nesse primeiro item do capítulo a questão da pedagogia, né, que a gente afronta indiretamente tratando desse pensador importante. Tudo que você listou aí no Brasil de hoje é utópico, cara. A utopia é fundamental para a civilidade. Sem utopia não tem civilização. Em algum momento vai ser sempre utópico. Utopia é linfa da civilidade. Então, depois do convite de Marli para elaborar esse livro com ela, eu lembrei que muitos anos atrás, conversando com um amigo, Moza Victor. Pensei que era o outro. Não, era.
Moza Victor Serra, na linda fazenda que ele tem lá no Vale das Videiras, bem ali naquele centrinho a gente estava, num salão sozinho, eu e ele, a gente estava conversamos sobre Bachelard, e ele me contou que quando jovem, ele fez arquitetura. Quando jovem, ele e um grupo de jovens arquitetos nos anos 60 tinham contratado José Américo para dar aulas para eles de filosofia, porque tinham dificuldade em filosofia. Você vê que teve uma matéria. Então eu pedi para ele, quando eu tive o convite da Marli, eu pedi, logo pensei em Mozart, para me dar um relato da experiência dele com José Américo. E aí ele mandou para mim esse texto aqui, brevíssimo, que eu reduzi bastante também, mas ele diz: José Américo era de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Demonstrava muito à vontade, tranquilo e com simplicidade, um conhecimento seguro dos temas que abordava. Ouvi-lo era um prazer. Tinha um português fluente, elegante e naturalmente impecável. Envolvia a todos num diálogo fácil, dotado de humor e inclusivo, sem cortejar ninguém. Sua atitude geral era, poderíamos dizer, de muita generosidade. Você vê os itens do Freire aqui, né? Um tipo bem apessoado, forte, de olhos verdes, de fala mansa e cortês. Transformava nossas confusas perguntas em algo articulado e passivo de respostas cuidadosas, pontuadas com elementos de surpresa e de encantamento. José Américo nos conduziu durante meses a fio, com sabedoria, habilidade e gentileza, desde os momentos anteriores ao aparecimento da filosofia, adiante através dos gregos e, em sequência, até alguns dos filósofos contemporâneos, pois a década de 60 foi particularmente importante na análise das relações entre filosofia e ciência, iniciada por Bachelard no mundo francófono. No meio dessas discussões, José Américo era ainda capaz de fazer comentários deliciosamente mundanos. Ele era, ademais de um mestre, um bálsamo. Então vamos lá, gente. Olha, Bachelard, voltando porque é uma sequência, né? Bachelard ensinou a José Américo formou Marli formou a mim, e é uma rede de transmissão. Então, Bachelard ensina por meio de contradições e ambiguidades, em oposição às falhas da tradição, na desobediência a pais e mestres, como exercício de superação das limitações destes. Cria, assim, uma nova estratégia do intelecto para alcançar outros conhecimentos possíveis. Pois bem, eu reconheço essa mesma utopia polêmica nas aulas de minha mestra, Marli Boucão, que assim instigava e desafiava os alunos a se superarem. É uma linhagem de pensamento bem específico. Após seu convite para a coautoria nesse seu antigo projeto de resgate e divulgação do pensamento de seu mestre, o filósofo bachelardiano José Américo Peçanha, eu reconheci também na prática pedagógica deste o mesmo dinamismo polêmico e utópico que borbulha igual a kombucha e o espumante nas páginas de Bachelard. Formou-se desse modo o elo de transmissão de ensinamentos de mestre a discípulo, que inspirou em mim o desejo efetivo de, mais uma vez honradíssimo, participar da elaboração desse sonho vulcaniano. Dedicando-me ao esclarecimento desse fluxo pedagógico de mestre e discípulo. E aqui eu queria dizer uma coisa para vocês, para incentivar vocês a me ajudarem, colaborarem comigo, porque eu explico no livro que Bachelard nunca escreveu sobre pedagogia, especificamente. Apesar disso, ele salpicou ao longo de toda a obra o seu ideal pedagógico, que é profundo, é vasto, é imenso. Só que você precisa ler a obra inteira para começar a perceber. E Marli dedicou a vida a isso. Marli, em um livro e 3 artigos, eu digo no livro, ela deu corpus a esse ideal pedagógico de Bachelard. Então, o que eu digo a ela,
gostaria que vocês me ajudassem a incentivá-la, é que ela precisa reunir esses 3 artigos e esse livro num volume só, que junto com esse nosso livro sobre, então quem sabe se aplausos a ela. Você precisa lembrar desse aplauso bonito nos seus ouvidos para se dedicar a isso agora, porque faz falta, porque o ideal bachelardiano pedagógico está ali, nesse corpus que ela criou. Sabe, muito bacana. Nossa, E eu destrincho esses três artigos. Depois que acabar isso, tem que dar uma Pois é. descansada para poder... Mas é junto com o segundo volume. Esses 3 artigos e o livro são exatamente a configuração do... E eu destrincho isso tudo no meu artigo, no Se a meu Maria capítulo. falou que vai descansar, quer dizer que ela vai partir por ele. Vai partir, Não, vai sim. passar o serviço para ele. Não, já fiz, está no capítulo. Está no meu capítulo, eu destrincho. Mas ela precisa reunir num volume, no livro dela. O que ainda eu não tinha compreendido bem é que o lema do mestre de meus mestres, Bachelard, de conservar interesse vital pela pesquisa desinteressada, esse era o lema de Bachelard, conservar interesse vital pela pesquisa desinteressada, assim que ingressamos em sua escola do pensamento permanente, que ele cria, e Marli destrincha bem, eu conto no meu capítulo, essa ideia de escola do pensamento permanente. Então, assim que a gente ingressa nessa escola do pensamento permanente, esse lema bachelardiano infunde em nós o espírito dualista de educador e educando, cumprindo assim o ideal bachelardiano de educar aprendendo e aprender educando. Quer dizer que quem aprendeu deve ensinar. E quem ensina, aprende. Simples assim. Isso é uma mudança de concepção. Exato. Quem ensina aprende. Isso é uma repaginada da Não é nada mesmo? educação É o ideal pedagógica. pedagógico, né? Trata-se então, esse livro nosso, trata-se de resgatar a experiência pedagógica de José Américo, que foi inspirada em Gaston Bachelard como um ideal para a formação, o ideal de formação para a nossa escola brasileira. E aí, concluindo, eu fiz aqui uma relaçãozinha de coisas importantes sobre Bachelard, que é realmente sobre a relação mestre-aluno como exercício de liberdade e tolerância, de respeito pelos outros e por si mesmo. A filosofia bachelardiana afirma a educação como meta de uma vida de invenção e descobertas incessantes. A dialética do ensino e do aprendizado mostra que se aprende ensinando e se ensina aprendendo. Busca-se o conhecimento para ensinar. E o efeito do ensino é o aprendizado. Aprendo para ensinar e ensinando aprendo. O conhecimento rompe, desse modo, o solipsismo da pesquisa, porque exige troca de experiências, exige doação de si e exige contato com o outro. Ela era os cantos de Malraux. Eu era garoto ainda, devia ter uns 18, 19 anos. Aí eu corri para Leonardo da Vinci, comprei os contos de Lautréamont e era essa história alucinante de um jovem que se chama Isidore Ducasse, um garoto filho de diplomatas franceses que vão para o Uruguai e deixam ele trancado numa escola no século XIX em Paris, estudando com rigor da palmatória, ele apanhava muito, então esse ensinamento violento e agressivo, ele criou uma raiva, uma fúria tanto e escreveu esse Contos de Lautréamont, Contos de Malraux, e com o seu pseudonome, como é que chama isso? Pseudônimo de Conde de Lautréamont. Mas era ele, um menino tinha 17 anos. E é horror, porque é um espírito maligno que encarna e que come criancinhas, devora as carnes. E o Bachelard... É uma poesia. Pois é, poema. Só que Bachelard pega nesse volume dele, que se intitula Lautréamont, ele está aqui, né, os cantos de Malraux, os cantos de Malraux em português e em francês original.
Bachelard se dedica a enumerar os órgãos do ataque. Então, desde as coisas do polvo, as ventosas do polvo que agridem. Tem o siri, né? Tem polvo também, que são as ventosas do polvo. E tem o condilhão do piolho, que o piolho é o deus do Maldoror. E assim por diante. Então, todos os órgãos do ataque e da agressividade espontânea. Ele fala de um instinto que é primordial, que é atávico, que é ancestral. Durante os anos de ocupação nazista de Paris, ele ensinava isso na Sorbonne, no anfiteatro da Sorbonne. Exato. Então contam que o anfiteatro era lotado de artistas, poetas e até alguns filósofos dizem que era curso de filosofia. E ninguém sabia o que ele estava fazendo naquela aula. Ele estava devorando essa agressividade reprimida, porque Paris estava ocupada pelos nazistas. Então eu descobri isso, pensei, não se fala nisso. Eu acho isso absolutamente fundamental para a história desse período e da história desse volume tão engraçado. Mas a gente vai ler o Doutor Amor do Bachelard, você fica encantada com os irmãos do Boca. Sem dúvida. Exato. Ele mostra eu tenho vários trabalhos, tenho uns 4 trabalhos sobre o Doutor Amor do Bachelard. E aí ele falando da beleza da poesia, uma imaginação material que é agressora, mas que toca as coisas, que trabalha as coisas. Bom, não contei que ela, para isso, saía chutando as cadeiras na aula para mostrar o contato e batia no quadro negro. Que ótimo! Mas chutava a carteira e ia lá. Você entrou numa pesquisa profunda, isso levou anos pesquisando isso para um capítulo polêmico, a gente brigava, porque eu dizia uma coisa e dizia outra. Mas para dizer que eu encontrei aqui nas minhas anotações uma parte dedicada a isso, que diz que diante do poema a humanidade manifesta-se vulnerável e disponível. Gente, acabou, vocês não avisaram. Desculpe. Diante do poema a humanidade manifesta-se vulnerável e disponível à invenção de novos destinos. E para ter novos destinos a gente precisa mudar. Então essa transmutação, essa mutação permanente, a transfiguração é o núcleo poético que ensina o poeta a existir em estado de metamorfose permanente. E Bachelard diz que o poeta é o professor do filósofo. É o poeta que ensina o filósofo como viver em estado, porque o poeta vive esse estado de transmutação permanente. A principal função da poesia, então, é nos transformar. O poema impõe ao ser uma metamorfose, pois eu só posso compreender uma alma se eu permitir e se eu deixar que a minha alma se transforme e se abra ao outro. Só se eu permitir que a minha alma se alargue. O conhecimento é esse dinamismo que, portanto, se funde com a transformação, que também é movimento. E aqui eu lembro de Dagonet, que era um velho bachelardiano, médico, crítico de... Foi discípulo de Bachelard. Crítico de arte, médico, filósofo, pensador, encantador, velhinho. Quando Marli me levou a Dijon, convidado pela Universidade de Bourgogne para fazer palestra lá com ela, e aí, inverno, né, era fevereiro, sei lá, a gente estava em Dijon esperando para começar e ele não chegava, de repente chega ele, esse velhinho todo encasacado com os cabelos todos em pé, assim. E aí eu lembro que ele fez, não lembro uma palavra pela comoção, não notei nada, mas eu lembro que ele fez ele tinha 90 anos, BT já, fez uma palestra que ele deu assim, as metas do futuro para o pensamento bachelardiano. Foi incrível, uma coisa incrível. E depois convidou Marli, e eu convidado por Marli,
muito bem recebido por ele, nos levou para almoçar no bistrô preferido dele, do lado da casa dele. Um palácio daqueles belíssimos no Maré. Aí fomos almoçar com Dagonhê. E Dagonhê dizia, genial, ele diz que todo o pensamento de Bachelard se resume em 3 termos: dinamismo, novidade e metamorfose, que é exatamente isso que ele está falando aqui, com outras palavras. Então, o ideal de evolução constante mostra que, ao me modificar, eu aprendo com o outro. Eu aprendo com o outro a compreender a mim mesmo e a ele, recriando a cada vez meu ser sempre mutante. Os sábios da cultura, e Pedro pode contar alguma coisa para a gente sobre isso, os sábios da cultura são eternos estudantes, pois o desejo do mestre é permanecer estudante entre sábios, cada um frequentando a escola do outro. Uns frequentando as escolas dos outros. E concluo com mais uma revolução bachelardiana, que diz que a função do pensamento é viver em estado de pedagogia permanente, que é aquela história de ensinar aprendendo e aprender ensinando. Então, isso aqui, depois, o meu capítulo, com muita briga também com Marli, acaba, eu concluo o capítulo dando um salto. Dando um salto, eu peguei, selecionei no tarô de Osho, eu selecionei as cartas que tem a ver com a relação do mestre e do discípulo. São essas aqui, só até aqui. Essas cartas aqui eu peguei, sintetizei e botei, concluo o capítulo com essa, que é totalmente diferente da relação pedagógica bachelardiana, porque aqui é o disciplehood, é a discipulância cega, de entrega total ao maestro, né? Tem história as histórias são incríveis, cada carta dessa tem uma historinha. Mas eu falei sempre de doação total de si mesmo. Eu falei, bota num outro livro, porque isso aqui não, mas é o contraponto, exatamente por isso, eu achei interessante. Começa que o capítulo já estava com 50 páginas, 70. Ela não tinha lido, ele deu uma pincelada, né? Ele deu uma pincelada, o capítulo tem 70 páginas. Ela não tinha lido bem, porque depois, quando lemos mesmo, ela adorou a minha parte. Não, eu adoro, eu acho que não precisava ser ali, né? Então, essa foi a história. Vai ficar deslocado, vai aumentar. O teu capítulo está brilhante, vai aumentar o teu capítulo. Cadê a Sônia? A Sônia, desde o início, desde o início que ela diz que esse livro é destinado a ter muito clamor, muita importância na pedagogia brasileira. Eu acho que a filosofia está sem saber o que fazer consigo mesmo. E eu acho que o pensamento do Zé Américo, ele tem a sua originalidade. Eu conheço muito pouco, mas um pensador brasileiro, influenciado pelo pensamento brasileiro, que é um pensamento singular, não é um pensamento convencional como o europeu, ou vamos dizer assim, monopolizado como o pensamento norte-americano. Eu acho que tem uma veia de originalidade imensa. Que legal, agora eu tenho esse pensador brasileiro para conhecer. Então, assim, foi um deleite. Nós dois, aliás, gostamos bastante, né, Marcelo? Porque Marcelo tem uma escrita que é uma joia, uma escrita primorosa, poética, erudita, e ao mesmo tempo tem uma coisa pop. E, então, foi um prazer ler com as referências ao seu pensamento, Marli, que são inúmeras, são muito profundas e não só generosas, como muito profundas mesmo, perspicazes. Então eu acho que esse livro tem para ser um mega sucesso. De vendas, público e crítica, acho que vocês vão apresentar essa livezinha. Eu estou tendo o privilégio de assistir muitos lugares, muita gente vai falar sobre isso. Primeiro que é uma delícia, segundo que é isso. É um universo da cultura brasileira, do pensamento brasileiro, sobre Bachelard, mas sobre
muitas coisas. Você sente elementos tropicalistas no pensamento do Zé Américo. Você sente elementos da cultura popular brasileira, da cultura rural, quando ele fala do vinho, quando ele fala dos ambientes. É raríssimo achar isso na filosofia, mas o Bachelard viveu isso. O Bachelard traduz na fala dele as aves, as estações, os campos, que é uma riqueza maravilhosa e você tem um vislumbre daquela intuição original quando ele descreve as paisagens. E eu achei isso bonito também, que o Zé Américo traz esse elemento meio rural, sabe, meio do campo, não à toa ele vem lá de Campos, do Goitacazes, que é uma região coberta pela natureza, envolta pela natureza, completamente embrulhada, né, no ambiente, na paisagem. Então, assim, é uma beleza, o livro é uma beleza, eu estou felicíssima de estar aqui com vocês. Estou doida para esse lançamento acontecer, porque eu quero ver. Vai esgotar rapidinho a primeira edição e, ó, começa a preparar e a pensar no Cristina falou o seguinte: a filosofia é a única saída no dilema epistemológico com a tecnologia. Olha só. Uau. E cadê ela? Saiu já? Ela tá vendo aqui. Ah, então ela não quer falar. Entrei! Olha, eu estou achando simplesmente espetacular. Me moendo de inveja da Sônia, que já leu, já sabe. Estou doida para ler, porque eu estou achando uma maravilha, porque é um resgate histórico, um novo design do conhecimento, do Bachelard com a Marli, com o seu, e é uma coisa assim, é uma tropicália moderna, contemporânea, porque traz esse conhecimento com uma releitura que as pessoas podem acompanhar, porque ao contrário do que aconteceu antes, quando eram os jovens que ficavam assim, estimulados e assulando essa coisa nova, agora os jovens são os antigos velhos, porque eles estão completamente... Somos nós. Exato. Porque eles estão domesticados com a tecnologia de uma maneira que eles precisam ser reconectados com essa história. Essa história foi cortada e interceptada pela ditadura, por tantos processos de intervenção pedagógica. Vocês falaram aí da história do Paulo Freire, de como ele sobreviveu, e o que ele disse é um registro dessa desconexão forçada. Então, quando se fizer esse resgate, e se tiver essa condição de releitura, mas ela vai ter que ser uma releitura que vai ter que capturar a compreensão dos jovens que têm uma conexão, a ação de conexão com o novo é fundamental, porque não vai adiantar a gente tentar trazer um modelo que se perdeu com uma estrutura que nós já conhecemos. Se não resgatar com essa releitura, trazendo o que é novo, não, vai ser uma perda de tempo. Porque houve um mas é o que vocês estão fazendo. umbilical. Foi uma coisa muito séria que aconteceu. Muito séria. Então, para ter uma capacidade de trazer isso com essa conexão, tem que ter cultura, tem que ter um conhecimento histórico e tem que ter uma leitura da atualidade muito profunda. Mas olha, eu acho que é exatamente isso que os dois estão fazendo, resgatando isso. Então essa releitura, essa coisa que eles estão fazendo, de pegar um filósofo dessa importância, que se destacou e ficou na história mais conhecido como um divulgador cultural, ou qualquer coisa que vocês queiram se chamar, botando os pensadores na banca de jornal, sendo diretor do Centro Cultural de São Paulo. Não tem problema, ele fez do jeito dele, para poder continuar fazendo. Então, eu acho isso muito importante. Olha, isso que você está dizendo,
é muito importante, porque quando a esquerda não entende determinados movimentos que são legítimos e fica catalogando e colocando para escanteio e não absorve com a rapidez necessária, a gente continua perdendo o trem, continua perdendo bonde. Então, é preciso que as pessoas deem espaço e voz para o espontâneo, porque é uma reserva de mercado, é uma defesa de espaço, é uma falta de transdisciplinaridade que eu fico me perguntando por que essa distância entre a teoria e a prática. Então, eu acho que o que eles estão fazendo é tão importante e tomara que outras pessoas se inspirem para trazer todo esse pensamento que está latente para a gente poder saber, né? Porque o Zé Américo, por um acaso, sabia por conta dos pensadores, mas não foi por isso que ele se consagrou. Então eu continuo Mas é sendo. uma coisa revolucionária. Oi? O que ele fez com os pensadores é a coisa mais Revolucionário revolucionária. do mundo põe na banca de jornal. Genial. Então, peraí, agora a Guilherme saiu. Vai pra quem É agora a porque eu tô câmera? toda... Peraí, eu preciso Vai pra quem a câmera? É que eu me empolguei. Peraí. Eu vou beber água. Eu sou a diretora aqui de fotografia. Tô tentando. Diretora. Aí eu tô tentando Eu tô achando que eu levar. saí um pouco do foco. Back do Marcelo. Agora é ótimo. Aí, Não, brigar. gente, eu vou me unir com o Pedro, porque eu frequento a escola dele. Tentei frequentar a escola dele, que já que era em Copacabana, as aulas, né? Mas fiz umas Você tem uma meditações escola, Pedro? incríveis com ele. E ele está aqui frequentando a nossa. Então a gente ali o pedacinho final da minha fala, quando eu digo que os sábios se frequentam reciprocamente suas escolas para aprender ensinando, ensinar aprendendo, a receita é essa. Vamos lá. Adorei isso. É totalmente Linda. Isso é muito bom. Eu acho que o fundamental é que permaneça a mutação constante, porque apesar de Sônia e Cristina não terem podido vir, não terem podido estar aqui conosco, foi fundamental a participação de vocês duas e com esses meios tecnológicos totalmente renovados, né, transformados. Que a gente a não parte contava boa da com isso. história. Tem o seu Pois lugar. É. Valeu, olha, queridos, muito grata. por Vai poder conseguindo. participar. Agora. Eu também amei. Ó, Amei esse encontro. Muito Deu bom, foi certo. muito bom para nós Eu todos. estava muito